Câmara tem dia cheio e vereadores votam projetos e 3 vetos nesta terça-feira. A Cicatanduva emite nota contra o aumento de salários do Legislativo e Executivo. Vereador Alain comenta perspectivas para o Partido Progressistas em Catanduva. Olá, boa noite. A equipe da Polícia Militar Rodoviária prendeu um homem de 46 anos e apreendeu 780 tijolos de cocaína na noite de domingo em Catanduva. Segundo as informações, por volta das 9h30 da noite, durante uma operação no quilômetro 384 da rodovia Washington Luiz, os policiais abordaram um caminhão Mercedes-Benz com placas de Campinas. Durante a ação policial, observando que o motorista apresentava nervosismo, a equipe resolveu realizar buscas no veículo em meio à carga de metais, sendo localizados os tijolos de cocaína. Ao ser questionado, o motorista do caminhão afirmou que carregou o veículo em Cuiabá e tinha como destino a cidade de Piracicaba. Já no plantão policial de Catanduva, o acusado foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de entorpecentes e preso, estando à disposição da Justiça. E todo o material e o caminhão foram apreendidos. Na noite de ontem, foi realizada a segunda audiência pública para debater o projeto de lei de autoria do prefeito Padre Osvaldo, que altera as regras do Instituto de Previdência dos Municipários de Catanduva, o IPMC. A audiência, realizada na Câmara, durou por pouco mais de 4 horas e foram ouvidos pareceres de especialistas em previdência, servidores públicos, representantes sindicais e vereadores. Porém, o debate público sobre a alteração do IPMC ainda parece estar longe de terminar e a terceira audiência deverá ser convocada. Uma decisão final ainda não foi tomada e nem todos que queriam falar ontem durante a audiência tiveram a chance. Foram deliberadas 2 visitas técnicas de vereadores e demais representantes às cidades que realizaram em sua previdência projetos semelhantes a esse que está sendo debatido para Catanduva, a fim de entender melhor sobre as alterações que podem ocorrer e quais os impactos a longo prazo elas trazem. E ainda falando sobre o Legislativo de Catanduva, a noite desta terça-feira promete ser longa. Ao todo, os vereadores irão analisar e votar em 12 projetos de lei e 3 vetos apresentados pelo prefeito Padre Osvaldo. A sessão começou por volta das 5h30 da tarde e está acontecendo neste exato momento, ao vivo, nas redes sociais e YouTube da Câmara de Catanduva. Entre as propostas dos vereadores, a primeira é o PL 28/2023 de Maurício Gouveia, que institui o Programa de Internação Involuntária de Dependentes Químicos no município. Depois, o PL 42/2023 do vereador Gleison Begali, que dá preferência para idosos, mulheres grávidas ou com criança de colo, pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e deficiências mentais sobre todos os assentos do transporte público. Já de Vânia Soldati serão 2 projetos, PL 47 e 48/2023, que alteram trechos de leis de sua própria autoria, uma referente à Semana da Juventude e outra sobre a causa animal. O PL 50/2023 do presidente Marquinhos Ferreira institui o Programa de Saúde Íntima Feminina, Menstruação Segura, para disponibilizar absorventes nos banheiros dos prédios públicos da administração direta e indireta. Outra proposta é a do vereador Maurício Riva, que denomina a Avenida Projetada 2 do bairro Nova Catanduva de Dom Antônio Celso de Queiroz, em homenagem ao primeiro bispo de Catanduva, falecido no mês passado, e por fim será votado o PL 43/23 de César Patrick, que institui o mês de junho vermelho dedicado à doação de sangue.
e com prefeito e secretários a partir de 2025, além de aumentar também o número de vereadores dos atuais 13 para 19 cadeiras no Legislativo. A exemplo de partidos políticos, entidades de classe de Catanduva, todos demonstrando uma insatisfação muito grande com relação ao decreto e também à mexida na lei orgânica do município por parte da Câmara dos Vereadores. Isso corresponde ao aumento no número de cadeiras de vereadores para o exercício 2025, portanto, na próxima eleição, e também com relação ao aumento de salários de funcionários públicos, prefeito, vice-prefeito, vereadores. Recebemos aqui mais uma vez o Fábio Manzano, que também é representante do MDB em Catanduva. E depois o assunto vai se estender também, Fábio, porque nós temos muitas notícias relacionadas à vida política de Catanduva. Mas eu gostaria que você falasse, primeiramente, sobre essa representação que está sendo impetrada, pedindo a inconstitucionalidade desse projeto. Bom, olá a todos, Marco. O MDB foi a instituição, digamos assim, pioneira em contestar esse decreto, né? Que de forma unilateral, ou seja, a Câmara se reúne num belo dia e determina que Catanduva não mais terá 13 vereadores e sim 19. Este ato foi contestado através de uma ação movida pelo partido MDB, né? Essa ação ela contesta tanto o ato de fazer o decreto, que já de imediato se estipula isso para o ano de 2025, como também da alteração que foi feita anteriormente na lei orgânica do município, esta aprovada por unanimidade dos vereadores, que tirou a exigência das audiências públicas, tanto para aumento dos salários, né, os salários, entre aspas, os subsídios dos agentes políticos, como também do aumento de número de vereadores. Então, o partido MDB foi o primeiro a ingressar com essa ação. Depois nós tivemos aí outro partido, o PP, que também ingressou no polo ativo dessa ação. E agora, mais recentemente, a ACE, Associação Comercial e Empresarial de Catanduva, entidade que eu ajudo constantemente, que eu acompanho as ações, também entrou com outra ação de representação de inconstitucionalidade por ser uma entidade de classe, também contestando essa situação, Marco, desse aumento repentino de vereadores na Câmara Municipal de Catanduva e fazendo um paralelo aí com os ganhos e as incertezas que tem todo o empresariado. Então a gente pode perceber aí claramente que diversos setores da sociedade, né, uma grande maioria dos cidadãos catanduvenses estão sim indignados com essas alterações, Marco. A desembargadora que julgou a sua ação, né, ela considerou improcedente, isso alegando, me falta o termo agora, considerando falta de representatividade do MDB. Mesmo assim, você ainda está otimista com relação às outras representações impetradas? Ô Marcos, só uma correção, ela não julgou improcedente, né? Ela conheceu da ação, fez um relatório do que estava acontecendo, muito bem transcrito, e pediu para o MDB apresentar caso tivesse algum representante da Câmara. Ato contínuo, então, o Partido Progressistas ingressou nesse feito, apresentando o seu vereador eleito. Então, tamanha comoção popular que nós estamos vivendo, não é um partido, não é uma ação partidária, é uma ação comunitária, né? É uma ação de todo o meio político quase de Catanduva, quase que a exclusividade aí dos meios políticos, a coletividade dos meios políticos está indignada com a situação. Então, ato contínuo, o Partido Progressistas ingressou neste polo, com isso nós esperamos que supra essa carência, né, e que essa ação continue. Então, essa ação agora está para ser julgada pela desembargadora, tá, Marco? Então, a qualquer momento, até enquanto nós estamos falando aqui, pode sair uma decisão pelo sim ou pelo não, estamos otimistas. Só para tirar uma dúvida, então, a do MDB continua valendo? Exato, é a mesma ação, Marco. Sim. A mesma ação dos partidos políticos e uma outra ação da Associação Comercial e Empresarial de Catanduva, representando aí a indignação, tanto política como de uma entidade e de os cidadãos catanduvenses como um todo. Só um detalhe, Marco, na ação da Associação Comercial foi juntado também as notas de repúdio da maçonaria, do Rotary, da OAB de Catanduva. Então, veja,
seja, o que nós estamos tratando aqui não é do pai, né? O pai desta ação ou destas ações e quem vai ser o grande benfeitor. Não é isso. A gente está tratando de um tema extremamente relevante para o futuro de Catanduva, para as finanças municipais de Catanduva e que afetam aí a vida de todos, inclusive políticos, sociedades de classe, sociedades, clubes de serviço, Rotary, Maçonaria, OAB, Associação Comercial, enfim, todos têm a preocupação com esse aumento de cadeiras da Câmara. Vamos falar de política partidária? Se eu puder, vamos lá. Se eu puder contribuir, toque para isso. Você é presidente do MDB. Eu estou presidente do MDB, Marcos. Você está presidente do MDB. E como você vem observando a dança das cadeiras? Exemplo, o padre que era então do PSDB foi para o PL e é presidente hoje do partido em Catanduva. O Alan Automóveis, que era integrante, né, era filiado ao PP, passa a ser presidente da Legenda, a partir de hoje, inclusive. E o PSD fica nas mãos do Caio Martani. E há quem diga também que o ex-prefeito Afonso Macchione poderia estar com já o caminho traçado para ir para o MDB. Gostaria que você fizesse assim, um resumo, um comentário sobre essa movimentação política em Catanduva. Olha, vamos aos fatos, Marcos. É que você é o homem da comunicação, né? Então, um por vez. Você acompanha aí todos os comentários, né, Marco? A sua função é essa. Mas vamos lá aos fatos. Pesquisa de 1 hora atrás. Realmente, o PL, né, Partido Liberal, aquele do presidente Bolsonaro, ele está presidido, inclusive hoje, salvo engano, a partir do dia 11/5, mas foi homologado isso no dia 22/5 ontem, pelo Padre Oswaldo. Este é um fato, tá? Então, o partido que era aí ligado ao Carlinhos, né, do sindicato, que sempre teve como o seu padrinho, entre aspas, o Carlinhos Mota. Do sindicato, só para deixar bem explicado, é dos 5 comerciários. Isso, desculpe. O nosso colega, inclusive Carlinhos, uma pessoa sempre solícita. Carlinhos Longo, pessoa ligada ao deputado federal Mota, né? E que sempre teve aí uma atuação política aqui em Catanduva. Então, sai o Carlinhos Longo e entra Padre Oswaldo. Provavelmente, Marcos, o que se desprende disso é que o nosso prefeito está tentando aí agradar os 70% de votos da direita em Catanduva. Está tentando puxar algo nesse sentido, né? E colando aí uma aproximação, então, com o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, esta é a primeira movimentação, que é fato, né? Desde o dia 11, mas homologado ontem, no dia 22, Padre Oswaldo é o novo presidente do PL em Catanduva, um partido aí tido como de direita. Segundo fato, né? Até ontem, dia 22/5, o empresário Ricardo Rebelato estava presidente do PP, Partido Progressistas em Catanduva. Só que a comissão provisória ao qual ele presidia e compunha com ele o partido, a vigência já há algum tempo era até ontem, né? E ontem essa vigência terminou, que já estava programado isso, não foi nenhuma coisa inesperada. E hoje, dados consultados hoje, já o partido está sem uma nova comissão provisória. E aí a gente tem os bastidores, que você muito bem domina, né, Marco? As pessoas dizem, né, e até os principais players aí, né, os atores principais do jogo político em nosso município falam que o PP, o Partido Progressistas, sai das mãos do Ricardo Rebelato e vai para as mãos do Alan Automóveis. E aí a gente tem que esperar um pouquinho, porque tem esse trâmite. A exemplo do padre, que foi materializada, né, essa transição no dia 11/5 e só foi materializada na Justiça Eleitoral dia 22, também o PP pode estar passando por esta fase de transição. Tá? Então, fato é que hoje já não consta mais no site da Justiça Eleitoral o Ricardo Rebelato como presidente e não tem ainda nenhum outro indicado. Tá bom?
bom? O terceiro fato é com relação ao Caio, né, que é assessor do Alan, mas já de muito tempo. Caio né? Martani, para deixar bem claro, né, porque tem o outro Caio que é assessor de comunicação da prefeitura. Isso, é o Caio. E é vice-presidente no PL. Perfeito. Então, cada um ocupando uma função, são Caios, mas... Caio Bastos Martani, é isso o nome do Caio, né? É isso, exatamente. Então, o Caio Martani, ele já há longa data, né, já há algum tempo, ocupa a presidência do PSD de Dado, né? É o partido comandado aí, que um dos caciques é o Kassab. Então, o que estamos vendo é um jogo de cadeiras, objetivando aí sim, obviamente, a eleição do ano seguinte. Mas muita água tem para rolar, Marcão. Por exemplo, o mandato que foi dado para o padre, né, no PL, tem final, salvo engano, no mês 2 de 2024. Então, ainda a gente teria que ter uma prorrogação. Enfim, as peças estão sendo postas, mas estamos longe aí de termos uma pacificação ou uma definição com relação aos partidos, as siglas partidárias para o próximo pleito. Com relação ao que você me perguntou do Afonso Macchione, tem um ótimo relacionamento com o ex-prefeito, dialogamos em algumas ocasiões, mas de oficial não temos nada que ele volte para a vida pública ou que ele venha para alguma legenda. Então, fica aí, quer dizer, não tem nada oficializado ainda, nem de vontade do ex-prefeito e nem nenhum trâmite de nenhum membro oficial aí do MDB sobre essa questão. Mas caso essa vontade se confirme, as portas do MDB estão abertas? Ô Marco, eu não sou o MDB, né? A exemplo do que está acontecendo hoje com a ação que foi proposta, não é o Fábio que propôs a ação, é uma diretoria e um corpo de pessoas que compõem, que te dão base para você fazer as ações. Então nós teríamos que ouvir aí todas as pessoas e inclusive saber se tem interesse do Afonso, né? Ele primeiro tem que sinalizar isso e aí a gente teria que analisar internamente e inclusive com as lideranças do partido regional, etc., porque a gente busca fazer a coisa aí muito, muito bem alicerçada para minimizar os problemas, né, Marco? Para a gente encerrar esse bate-papo, essa entrevista, você acredita que o prefeito Padre Osvaldo ele está formando um blocão para enfrentar o que der e vier pela frente? Porque ele teria, no caso, provavelmente, o apoio do PSDB, que né, ele acaba de sair do PSDB e vai para o PL, ele teria o apoio do PP, né, acredito eu, PSDB, enfim, formando um blocão para enfrentar qualquer adversário que, porventura, venha enfrentar nas eleições. Marco, a sinalização do padre é a mais política possível, de um estrategista, obviamente, né? O Oswaldo deixou de ser padre quando ele parou de fazer exclusivamente missas. Hoje ele é um político. Então, na tentativa, de novo, ainda estamos longe de ter uma definição, mas o que se aventa é isso. Quanto maior o número de partidos, maior o tempo de rádio e televisão, maior a chance de você conquistar recursos financeiros. E aí, no caso específico do padre, ele quer aí, a sinalização indica que ele quer se aproximar cada vez mais de um rótulo de direita, né? Então, esses partidos que você citou são aí os tidos como direita, mas com certeza a população vai lembrar do histórico de cada uma das pessoas, né? Quer dizer, o próprio Ricardo Rebelato tem um histórico com a família Bolsonaro, o filho do Bolsonaro já veio aqui, né? Quer dizer, o João César também é outra liderança que tem um histórico de ações pela direita. Então, não dá para ter a certeza de que isso vai tampar o sol aí com a peneira, né? Quer dizer, as pessoas, muito mais do que partidos, lembram do histórico dos candidatos. Então, esse jogo de xadrez ele é muito complexo, mas com certeza essas jogadas terão reflexo sim, viu, Marco? Acontece em Catanduva uma verdadeira dança das cadeiras no âmbito político. Conforme noticiado ontem aqui no Conecta, o prefeito Padre Osvaldo é o novo presidente do Partido Liberal, o PL. Ricardo Rebelato, que até ontem era presidente do Progressistas, também não ocupa mais esse cargo. Quem fala com a gente sobre esse último assunto é o vereador Alan Automóveis, filiado ao PP. Intenção de sair como presidente do PP? Hoje, foi para minha surpresa, eu fiquei sabendo ontem dessa destituição da nominata do Ricardo Rebelato, do Partido Progressista. Eu sou representante hoje em Catanduva do partido. Falar que eu não tenho vontade, isso
eu acho que não podemos falar. Se tiver oportunidade de ser o presidente do PP, assim serei. Ou a gente faz parte de uma nominata, a gente vai junto formar, aí sim, uma nominata com todos os nomes a serem indicados. Como que você vê essa saída aí do Ricardo Rebelato? O que eu posso dizer de uma saída do Ricardo Rebelato? Pode ser que faltou algum engajamento político, né, nesse sentido, porque não se destitui porque querem, se destituir por alguma causa. Então, alguma coisa deve ter acontecido internamente, porque tudo que é resolvido dentro do partido não é resolvido aqui por baixo, a gente fala. É de cima para baixo. Quando se querem resolver as coisas por baixo, às vezes as sanções vêm de forma mais duras, mais rígidas. Então, pode ser que pode ter acontecido alguma coisa que, de repente, o presidente estadual não deve ter estado de acordo. Mudando de assunto agora, começou a valer ontem, segunda-feira, o sistema que possibilita ao motorista pagar com 40% de desconto as multas de trânsito emitidas pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Governo de São Paulo. Essa medida de redução só é possível porque o órgão aderiu ao sistema de notificação eletrônica. Para a implantação do novo sistema, foram investidos mais de 9 milhões de reais. Para ter direito à redução de 40% na multa, o motorista deve abrir mão do pedido de recurso contra a infração cometida em rodovia estadual. É preciso também baixar o aplicativo da carteira digital de trânsito para obter o desconto, ou ainda fazer a solicitação pelo portal de serviços da Secretaria Nacional de Trânsito. Estacionou hoje em Catanduva a carreta da mamografia do Programa Estadual Mulheres de Peito. A iniciativa realiza exames de mamografia de forma gratuita em mulheres acima de 35 anos. Quem dá mais detalhes sobre a ação é o secretário de Saúde, Adriano César de Araújo. A carreta é um programa do Estado de São Paulo, está vindo através do Estado. E quem pode participar? O público-alvo nosso são as mulheres de 50 a 69 anos. Não posso ir antes disso? Sim, a partir dos 35 anos até 49 anos podem estar vindo também, acima dos 70, porém é necessário um pedido médico que nós já deixamos disponível, então pode estar vindo, tem que trazer o RG ou cartão SUS e os pedidos já vão estar aqui, então vai poder estar realizando também. São 50 exames por dia, né, somente a mamografia, e eles estão fazendo 25 no período da manhã e 25 no período da tarde. Não é por agendamento, é por demanda, então tem que estar chegando, vai retirar a senha e no ato de retirar a senha eles vão estar dividindo para ver o pessoal, manhã e tarde. A carreta ela vai estar em Catanduva até dia 3 do mês 6 e o funcionamento é de terça a sábado. Só um ressalvo, sábado somente 25 exames, que eles vão funcionar somente até na hora do almoço. Já vai sair daqui com a imagem do exame, tá? Então já sai no ato. O laudo ele vai ser disponibilizado depois via internet. Aquelas pessoas que tiverem dificuldade de acessar a internet, que não têm acesso, nós vamos estar disponibilizando também na secretaria, já vão ser orientados a nos procurar na secretaria e nós vamos estar imprimindo esse laudo para eles. Aí procura o posto que pertence, tudo, para estar dando andamento, se for necessário. Não esperamos que não, né? Mas se for necessário para a rede estar absorvendo e estar tratando a pessoa. Então, uma parceria do governo do estado com a prefeitura. Toda a estrutura, né, o aparelho, a carreta, os funcionários é do estado, onde nós entramos também com a estrutura, energia elétrica, tudo mais, somos nós aqui, para poder estar atendendo essa população. E no esporte, o Bax Catanduva tenta amanhã se reabilitar na Liga de Basquete Feminino depois de 2 derrotas consecutivas em casa. Na noite de quarta-feira, o time catanduvense enfrenta o Blumenau às 7h30 da noite no ginásio do Galegão, em Blumenau. O time viaja completo, porém, a volta da ala Tati Pacheco só será definida antes da partida, já que ela sofre com uma lesão no joelho e desfalcou o Bax no último jogo. Além disso, a pivô Bárbara, também ausente na última partida, já está recuperada e estará à disposição do treinador Cesarmar Fernandes.
Atualmente, o Bax tem 7 derrotas, 4 vitórias em 11 partidas, ocupando a 4ª colocação. E o Jornal Conecta termina aqui. A todos uma ótima noite e até amanhã. A todos uma boa noite e até amanhã.